Olá, tudo bem? Bem-vindos à disciplina Linguagem Digital e os Temas da Diversidade. O responsável por essa disciplina é o professor Josias Pereira. Depois teremos uma entrevista com ele. Eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês nessa terceira etapa do curso e explicar como está dividido. No primeiro módulo, você irá aprender os elementos principais da comunicação de massa: definição, uso, como está estruturada, seu início no Brasil e as consequências na diversidade cultural. Este módulo será mais prático. Abordaremos como é realizada a manipulação da imagem fotográfica, como a imagem fotográfica é formada e os tipos de formato. Hoje, com o avanço tecnológico, você pode tirar fotos com celulares. Depois tirar fotos com os alunos. O que irá fazer com elas? Como utilizá-las em um processo educacional? Vamos utilizar o manipulador de imagens GIMP, que é um software livre. O celular, hoje comum em várias escolas, tem um elemento que poucos usam: a gravação de áudio, hoje camuflado no menu multimídia na parte de lembrete. Explicaremos como você pode usar essas gravações em um processo educacional com temas para a diversidade. Usaremos o programa Audacity para depois das gravações editar o áudio. Este programa pode ser usado para pequenos documentários e entrevistas em áudio. A edição de vídeo é um ponto que tira o cameraman e o que foi gravado do simples processo de exibir para um processo posterior, o de criação ou manipulação de uma linguagem específica. Geralmente acreditamos no que a imagem exibe, mas ela também pode ser manipulada. Iremos aprender a fazer a edição de imagem, utilizando o corte como processo de criação e como interfere no processo educacional. Para isso, utilizaremos o Movie Maker, que é um programa que já vem no Windows e é muito utilizado pelos alunos. Mesmo sendo um programa amador, também podemos utilizá-lo no processo profissional. Bem, como dissemos no início do programa, está aqui o professor Josias Pereira para nos dar uma entrevista. Tudo bem, professor? Tudo bem, Monique? O senhor poderia nos dizer qual a importância do professor produzir mídia com os alunos? Claro. Bem, a sociedade mudou, né? Hoje nós vemos que os nossos alunos interagem muito com a internet, com essas tecnologias, né? Com as chamadas TICs, novas tecnologias de informação e comunicação. Então hoje o aluno, quando está fora da escola, ele mexe no Twitter, ele mexe na internet, ele produz vídeo, ele tira foto, ele troca e-mails com os alunos, com seus pares. E a escola, o que acontece? Ela ainda está presa a um sistema educacional voltado a um tempo atrás, ou seja, no tempo da minha avó, dos seus avós, onde o professor vai no quadro e escreve. E às vezes acontece que enquanto o professor está enchendo a lousa, o quadro negro, né, de informações, o aluno está lá viajando, mexendo no celular, meio disperso. Então essa disciplina vai ajudar o quê? Que o professor possa contribuir, né, de certa forma, para utilizar essas novas tecnologias no processo educacional. Como ele pode fazer isso, Monique? Ele pode muito bem aproveitar essa curiosidade que o aluno tem, essa curiosidade de mexer na internet ou mexer no celular, né? Hoje, se você reparar, você pega um celular, deixa com uma criança aí de uns 10 anos, ela está mexendo no celular muito melhor do que você daqui a alguns dias, né? Por quê? Porque ele consegue, ele vai mexendo, ele vai experimentando, né? Então, acho que o professor pode aproveitar essa curiosidade natural de se experimentar num processo educacional. E na diversidade, né, o Brasil é um país plural, né? Nós temos aí várias etnias diferentes, né? É só andar na rua que você vai ver. E como é que a gente pode utilizar essa tecnologia para mostrar essa etnia, né? E não só mostrar, né, dependendo da emissora aí, um grupo social X, um grupo social Y, né? Temos que mostrar a cultura de todo o país, né? Essa importância que a mídia tem, que a comunicação não é mais como antigamente, onde tinha uma emissora que mostrava para todo mundo. Agora as pessoas trocam informação, tem sites aí como o YouTube aí, onde às vezes uma escola produz um vídeo e tem 100 mil, 200 mil pessoas que veem esse vídeo. Então isso contribui para quê? Para você dar uma pluralidade nessa cultura. Ou seja, o local, em vez de ficar preso ali na sua cultura, que antigamente fazia, né, quando você fazia um material com VHS, você não tinha como distribuir esse material. Agora não, agora o aluno faz com o celular, né, que é uma coisa simples, e distribui aquilo para o mundo inteiro. Essa é a vantagem de você produzir mídia. Sim. E qual é o quinto poder? Bem, essa ideia do quinto poder, né, foi criado por um professor da Inglaterra chamado
Silverstone, e ele cria uma teoria que é o seguinte, né? A mídia é chamada do quarto poder, né? Hoje todo mundo comenta que a mídia é o quarto poder porque ela passa a informação para a pessoa e infelizmente as pessoas, né, que não leem jornal, né, não tem outra fonte de informação, passam a acreditar no que a mídia fala. Isso acontece por quê, Monique? Vou te dar um exemplo, né? Eu não tenho informação sobre gripe ou algo do tipo. Então quando a mídia me dá aquela informação, eu passo a acreditar naquilo. Mas será que só aquela informação é verdadeira? Será que só aquela informação é certa? Será que não tem outro tipo de informação num jornal, né, impresso, num livro, numa revista? Então a gente fica muito preso num tipo de informação apenas. E tem uma máxima no telejornalismo que a gente fala que pior do que você não ter informação nenhuma é só ter uma fonte, uma informação, no caso de um telejornal. E o quinto poder seria o quê? O professor, né, no caso, ele defende o quê? Que a escola seja um processo onde você cria esse quinto poder. Ou seja, eu vou capacitar os alunos para que eles entendam como a mídia faz o jornalismo, como a mídia modifica ou manipula uma informação, às vezes mesmo sem querer. E aí, esse aluno, entendendo como funciona esse quinto poder, ou seja, como funciona o quarto poder que é a mídia, ele então seria o quinto poder. Que ele ia ver uma reportagem, saber que aquilo teve manipulação, teve uma edição. Ele ia ver uma foto, ia ver que naquela foto teve uma manipulação. E ouvir uma entrevista, saber que ali teve um corte, que ali teve um processo. Eu vou dar um exemplo simples, Monique. Quando você sai com os amigos de férias, tira várias fotos, ou grava algum vídeo, depois quando você chega em casa e vai organizar isso, muitas fotos você tira, porque você não acha boa, porque você não acha legal. Ou o vídeo, quando você está assistindo, tira uma parte e tira outra. Se a gente consegue fazer isso de modo simples, será que essas emissoras não fazem isso também? Né? Um outro exemplo mais simples ainda, você escreve uma carta, né? Você brigou com o seu namorado. Aí você escreve aquela carta reclamando, xingando, toda aquela coisa. Depois, no dia seguinte, você acorda, você lê, tira uma coisinha aqui, tira uma coisinha ali e limpa a carta. Né? Ou melhor, vou dar um outro exemplo, você está numa biblioteca para fazer um trabalho. Né? Você está com 5 livros ali. De cada livro você pega uma parte da informação e copia no texto. Né? Ou seja, quem vai ler aquilo ali, você, poxa, a Monique, olha como que a Monique fez. Só que ninguém sabe que a Monique pegou vários elementos de cada livro e colocou. Então, essa analogia a gente pode passar para o meio audiovisual, que também vai pegar informação de diversas fontes e colocar o que ela acha interessante. Então, quando você assiste uma matéria, eu estou sempre assistindo o que aquele grupo acha interessante. Então, ou seja, a mídia ela não passa a verdade derradeira. Ela passa um recorte que é feito por uma equipe, que é o câmera, que é o editor, que é o diretor. Essa equipe diz o que eu, como espectador, posso assistir. Então, isso que a gente tem que criar, o quinto poder, para saber que aquela informação é um ponto de vista e não a verdade. E como a mídia pode contribuir para a diversidade cultural? Eu acho que a mídia vai contribuir bastante, já está contribuindo, né? Principalmente hoje com a internet. Como? Né? Quando a gente começa a divulgar ações que são isoladas. Né? Então, de repente, vou dar um exemplo simples. Eu fiz um trabalho uma vez na Bahia, né, de um grupo de uma ONG que faz um trabalho para preservar o mangue. Né? Então, quando foi fazer o trabalho, eles queriam aprender a fazer matéria jornalística, porque eles queriam pegar, gravar como aquele mangue está sendo preservado para mostrar para o mundo a importância daquilo. Né? E hoje essa ONG cresceu, conseguiu apoios financeiros de outras empresas, porque eles começaram a mostrar para o mundo a importância de preservar o mangue, né? Coisa que eu não sabia, que o mangue ajuda a limpar as águas, né? A parte lá da limpeza e tudo mais. Eles começaram a mostrar que não pode mais ir lá e destruir o mangue para poder plantar eucalipto, por exemplo. Então eles começaram a mostrar que tudo bem, quem planta eucalipto tem o seu direito também, né? Tem que ver toda a parte da legislação. Mas você não pode ir lá e destruir o mangue só para plantar eucalipto. Né? Então eles conseguiram isso, achei bem interessante. Ou seja, uma coisa que era lá na Bahia, num cantinho no sul da Bahia, eles começaram a mostrar para o mundo essa importância. E outras empresas, né? Quando eu fui lá, tinha uma ONG americana também, uma empresa americana que estava apoiando eles nesse processo. Então isso é um pequeno exemplo como a gente vê como essa cultura que está presa num espaço físico pode ganhar um mundo, né? E como outro exemplo que a gente pode dar são esses vídeos, né? Então hoje no Brasil nós temos filmes produzidos que não chegam a 100 mil espectadores. E o filme custa 7 milhões, 3 milhões.
E um aluno, de repente, faz um vídeo lá com os amigos e distribui esse vídeo para o mundo todo. E às vezes esse aluno tem lá 200, 300, 500 mil acessos, né? Então a gente tem que repensar, afinal de contas, o que é cultura. A cultura é só o que a mídia me passa, né? É só aquilo que as emissoras colocam como mídia, como cultura. A cultura está diversificada em função do nosso país, da colonização e tudo mais. E o importante é que cada região tenha a sua cultura e possa mostrar isso, né? E não a gente pegar uma cultura só do eixo Rio-São Paulo e colocar para o Brasil todo, né? Que é uma loucura como a gente pensa nisso, né? Vou dar um exemplo simples. A primeira vez que eu fui para Manaus, né, fui todo feliz, pensando que ia ver coisas diferentes, eu cheguei lá e vi pessoas com roupas e falando como se eu estivesse me sentindo no Rio de Janeiro. Ou seja, cadê essa diversidade? Eu quero ver diversidade. Depois que eu fui para... Estava no centro da cidade. Quando eu fui para outros bairros, outras cidades, aí sim eu vi essa diversidade. Porque as pessoas da capital lá já estavam já influenciadas com essa coisa da mídia, colocar tudo um padrão. Não, o Brasil, cada um tem que viver dentro da sua cultura, dentro da sua regionalidade, né? E aproveitar isso. Acho que a gente não tem que copiar o outro, tem que viver como a gente se sente bem, né? E a vantagem de produzir mídia é justamente isso, né? Não só mostrar para o mundo, né, essa possibilidade, como também, que eu acho interessante, fazer o aluno se sentir bem. De repente ele não quer usar uma roupa de estilo X ou estilo Y porque acha aquilo brega, e de repente ele tem que ver que aquilo, quando ele faz, ele está contribuindo para preservar uma coisa antiga, né? Isso tem que ser pensado, né? Além se você chegar para o aluno e perguntar o que você quer, ler um livro de 200 páginas ou ler um livro de 200 páginas e depois fazer um roteiro e um vídeo sobre isso. Você lembrando que ele vai querer ler o livro e depois fazer o roteiro, porque ele vai querer que os outros vejam também o que ele pensa, o que ele acha do mundo. Porque o principal, acho que, da tecnologia hoje é dar voz, não só ao escolhido, como ao aluno também, e dar voz. Eu acho que dar voz dá a você essa liberdade de ser ouvido, ser visto, que antigamente não tinha, né? E qual recado você tem para dar para os seus alunos? Bem, né, estamos começando aí a terceira etapa, né, desses estudos. Eu acho que o principal que eu vou tentar fazer é instigar vocês a terem dúvidas, porque a resposta hoje, né, qual a resposta certa para as perguntas, né? A gente está saindo desse modelo positivista, onde tudo tinha que ser dado em caixinhas certinhas. Estamos vivendo um outro momento, né, onde não tem respostas prontas. A gente tem que pesquisar, a gente tem que procurar. De repente, o que você acha certo, eu não acho. Mas eu respeito o seu modo de ser, respeito o seu modo de agir. E posso te mostrar o meu também, né? Então, acho que acabar com essa polaridade, bem, mal, feio, bonito, e ver que essa diversidade é muito grande. Então, o que eu quero fazer com vocês, que estão começando esse trabalho, é repensar. Pensar como você pode fazer a sua aula mais interessante. Pensar como você pode instigar o seu aluno a criar, a produzir, a repensar não só a cidade, o estado, o mundo, né? Eu acho que são pequenas ações que a gente vai conseguir fazer as mudanças que grandes pessoas sonharam para esse Brasil ser um Brasil diferente. Obrigada, professor. De nada. Bom curso.